tarde, cumprimento a todos os presentes. É um prazer estar aqui em mais um webinar da BDA e vejo que já temos aqui a presença de colegas e amigos que defendem os direitos autorais e atuam fortemente nessa área. Temos a honra de receber para esse evento o Dr. José de Araújo Novaes Neto, advogado com especialização em direito autoral pela FGV, diretor da BDA e da Abramos, sócio do escritório Novaes e Roselli, presidiu as comissões de propriedade intelectual, propriedade material e direito do entretenimento da OAB de São Paulo, é presidente da ALCAN, Aliança Latino-Americana de Autores, vice-presidente do CIAN, também conhecido artisticamente como Juca Novaes, compositor, intérprete, instrumentista e escritor, tendo lançado o livro Meio Almodóvar, Meio Fellini, e o livro Você Diz Que Meu Samba é Plágio, excelentes livros, por sinal, que tive o prazer de ler, este último livro em parceria com o Dr. Rodrigo Moraes, que também teremos a honra de ouvir. O Dr. Rodrigo Moraes é advogado e diretor da BDA, procurador do município de Salvador, professor de Direito Autoral e Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em graduação e pós-graduação, também é músico e escritor, tendo escrito o livro Direitos Morais do Autor e o livro Evolução da Gestão Coletiva de Direitos Autorais no Brasil, do rádio ao streaming, também coautor do livro Você Diz Que Meu Samba é Plágio, com casos concretos que serão comentados no presente webinar. Como vocês sabem, a nossa legislação não traz ordenamento jurídico específico sobre plágio. Entretanto, o plágio envolve matéria de violação de direitos do autor, abrigada na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 27, que assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Essa proteção constitucional visa garantir aos criadores o controle sobre o uso de suas criações intelectuais. Também a nossa jurisprudência, como a doutrina, considera o plágio, além de sério ilícito civil, como um verdadeiro crime. Plágio é a apropriação indébita de obra alheia, camuflada com sutis alterações da obra original, apresentada pelo plagiador como obra original de sua propriedade. O saudoso jurista Carlos Alberto Bittar definiu muito bem o plágio como imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, mesmo quando dissimulada por artifício que, no entanto, não elide o intuito malicioso. A respeitável professora doutora Silmara Quinelato observa-se que no plágio a obra alheia é simplesmente apresentada pelo imitador como própria ou sob graus diferentes de dissimulação. A absorção de elementos fundamentais da estrutura da obra, atentando-se, pois, contra a personalidade do autor. Portanto, no crime de plágio, há violação tanto de direitos morais como dos direitos patrimoniais de autor. Quanto à obra musical, que trataremos neste webinar, o respeitável desembargador Dr. Costa Neto consigna em seu livro Direito Autoral no Brasil serem 13 os elementos constitutivos da obra musical, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, destacando a melodia e a harmonia como elementos para verificação da originalidade da obra, mas dando-se mais ênfase à melodia. Observa o Dr. Costa Neto que a melodia, mais do que a harmonia, se sobrepõe ao campo da originalidade, embora não se possa descartar exceções nesse sentido. Se a harmonia de duas músicas diferentes pode ser coincidente até na íntegra, o mesmo não pode ocorrer em relação a duas melodias, mesmo que parcialmente. Consigna ainda o Dr. Costa Neto que certamente o crime de plágio representa o tipo de usurpação intelectual mais repudiado por todos, por sua malícia, sua dissimulação, pela consciente e intencional má-fé do infrator em se apropriar de obra alheia como se fosse sua. Há casos verdadeiros de plágio, mas também falsas acusações de plágios de obras musicais, como discorreram aqui os nossos palestrantes. Após essa breve introdução, tenho o prazer de passar a palavra aos nossos colegas, começando com o Dr. Juca Novaes, que comentarão de forma descontraída alguns casos publicados em seu livro. Ao final das exposições, inclusive, gostaria de ressaltar que os palestrantes responderão às perguntas que eventualmente lhes serão dirigidas pelo chat.
Dessa forma, se alguém tiver alguma pergunta ou algum questionamento, solicitamos a gentileza que o faça através do chat. Obrigada pela atenção. Com a palavra, Juca Novaes. Muito obrigado, doutora Eliane, brilhante advogada na área de propriedade intelectual. Prazer estar aqui com meu amigo e parceiro Rodrigo Moraes. É interessante esse trabalho que nós tivemos a oportunidade de criar juntos, porque ambos somos advogados que atuam na área, mas também somos músicos. Como diz o Rui Castro, da Academia Brasileira de Letras, na 4ª capa que ele escreveu para a nossa honra no livro, ele fala ali claramente que nós sabemos ler partituras, não é, Rodrigo? Então, existe essa coisa da parceria na música popular, né? É comum a parceria entre compositores diferentes para criar canções. Então, nós fizemos uma parceria para criar um livro, como se fosse uma obra musical, e que, na verdade, foi uma experiência muito rica, não apenas pela pesquisa jurídica, mas pela pesquisa histórica que nós fizemos com relação à música popular brasileira. De certa maneira, as histórias contadas no nosso livro em ordem cronológica podem configurar uma história em pedaços da música popular brasileira, porque os principais protagonistas, os criadores mais importantes estão, com raríssimas exceções, no livro. E procuramos evitar uma linguagem técnica, né? E, na verdade, o que a gente procurou fazer foi de mostrar com exemplos quais são os requisitos e de que forma o plágio surge, de que forma o plágio pode ser reconhecido e até punido, no caso, se for comprovado judicialmente. No prefácio do livro, que há a opinião técnica abalizada do eminente desembargador, jurista e também compositor popular, José Carlos Costa Neto, né? E a doutora Eliane mencionou um trecho do pensamento do Costa Neto sobre o plágio, no qual fala que o plágio é a mais vil das violações, porque ele pressupõe o dolo, ele pressupõe que alguém, de uma forma cerebral, vai pegar uma obra de um terceiro e querer que todos acreditem que ele criou aquela obra. Então, no decorrer dos casos mostrados no livro, várias dessas facetas são mostradas, né? Então, tem um caso especial, por exemplo, tem uma questão básica assim, no plágio, que é mostrada em alguns casos, que é a questão da necessidade de comprovação de que o suposto plagiador teria conhecido previamente aquela obra supostamente plagiada. Em especial, existem 2 casos no livro que dialogam com esse requisito. O primeiro deles é um dos casos mais curiosos, inclusive, que abrange a Anitta, né, conhecida artista brasileira, no qual ela foi acusada de plágio, né? Aliás, a obra dela de maior sucesso, a primeira obra dela a fazer um grande sucesso, que é o Show das Poderosas, e foi acusada de plágio por uma compositora desconhecida. Mas com a amplificação das redes sociais, isso foi sendo amplificado, e a Anitta, incomodada com aquela acusação, ela fez o contrário do que normalmente ocorre. Normalmente, se alguém acusa o outro de plágio, esse alguém que se sente prejudicado é que vai ajuizar uma ação contra o suposto plagiador. Nesse caso foi o contrário. A Anitta, indignada por ter sido acusada de plágio, ela que entrou com uma ação contra a acusadora, pedindo para que provasse que ela tinha feito o plágio. E aí aconteceu uma questão bastante curiosa, porque, como em todo caso de plágio, sabemos que os juízes não são técnicos em música, como não são técnicos em outras áreas e que precisam, portanto, do suporte técnico dos peritos, então é necessário fazer uma perícia para analisar as 2 obras, semelhanças melódicas, semelhanças harmônicas, e nesse caso se constatou que haviam semelhanças significativas. Seria um elemento reconhecido. Essa obra musical da Anitta poderia ser um plágio. Mas aí veio a análise do requisito do conhecimento anterior daquela obra que teria sido plagiada. E ocorre que essa obra sequer tinha sido publicada. Portanto,
era impossível, não tinha como ter acesso àquela obra. Não é que era uma obra que está no YouTube, ou foi apresentada na TV, ou foi gravada no álbum. Não, aquela obra não saiu do âmbito doméstico daquela compositora e, portanto, não foi reconhecido o plágio. Isso é uma forma oblíqua, né, de falar sobre esse requisito fundamental do plágio, que faz todo sentido, né? Mas aí tem uma outra história no livro que também interage com esse conceito, que é o caso do compositor e cantor Maurice Albert, que foi um compositor e cantor que surgiu no início dos anos 70, numa época em que boa parte dos novos artistas brasileiros compunham músicas em inglês e gravavam em inglês. Então, ele, que era Maurício Alberto, virou Maurice Albert. E ele criou a canção Feelings, que se tornou um sucesso, foi trilha de novela e se tornou um sucesso não apenas no Brasil, mas internacionalmente, um sucesso muito grande, foi gravado pelos grandes nomes da música norte-americana, da música mundial, até que ele já estava morando em Nova York, tinha enriquecido com os direitos autorais dessa música, principalmente, quando foi acusado por um compositor francês pouco conhecido, que tinha tinha incluído uma canção num filme obscuro francês dos anos 1950. E aí, então, esse compositor francês, da mesma maneira como foi feito no caso da Anitta, foi feito uma perícia, e ele apontou ali quais seriam as semelhanças, realmente, principalmente a primeira parte da obra musical do Feelings era bastante parecida com a obra desse compositor francês, e aí, então, surgiu a necessidade de se comprovar esse elemento da anterioridade. E aí saiu um argumento jurídico que eu, particularmente, é claro que é uma decisão judicial, ela já não se discute mais, já houve até o cumprimento da decisão, pagamento de indenização, mas qual foi o pensamento do judiciário norte-americano, Tribunal de Apelações de Nova York? O compositor francês, ele tinha editado essa obra na Warner francesa, enquanto o Maurice Albert também tinha editado Feelings na Warner Brasil, usando esse argumento que era a mesma empresa, o mesmo grupo editorial, se entendeu que isso poderia ter propiciado ao Maurice Albert o conhecimento prévio daquela obra e que ele teria copiado e plagiado, né? E o tribunal entendeu, portanto, que era plágio. Então, veja como existe aí uma necessidade de apreciação caso a caso, né? O plágio, a gente pode falar assim, não é uma coisa matemática. É claro que quando a gente fala para configurar o plágio, é necessário que existam elementos de semelhança minimamente de um tamanho, de uma dimensão mínima para se configurar como plágio. Mas veja como, em determinadas situações, mesmo não sendo tão claro a existência desse elemento essencial do plágio, ainda assim propiciou a condenação do nosso compatriota Maurice Albert. Então, eu faço essas primeiras considerações apenas para destacar aqui, através de duas histórias do livro, sobre esse elemento que é um dos essenciais do plágio. Juca, então você acredita que a anterioridade, inclusive a publicidade anterior, a anterioridade da publicidade da obra é um elemento essencial para se caracterizar se houve ou não plágio, certo? Sim, sim. Isso é considerado, é levado muito em consideração nas decisões. Exatamente, porque vamos imaginar que alguém compõe uma música, no caso da Anitta, que eu mencionei, por exemplo. Se você está acusando um compositor de ter plagiado um outro, ele só pode ter plagiado se ele previamente tiver acessado aquele conteúdo. Senão, não será um plágio. Então, foi exatamente o que aconteceu nesse caso. É claro que, muitas vezes, essa comprovação não é tão fácil de ser feita. Nos dias de hoje, a coisa mudou um pouco, porque tudo está no digital. Praticamente todo o conteúdo musical de gerações estão lá no streaming. Então, eu acredito que hoje essa alegação de não ter conhecimento, ela se torna mais difícil, não ter conhecimento prévio, porque você pode acessar
qualquer um daqueles 35 era no início, agora deve ser mais de 80 milhões de fonogramas inseridos nas plataformas digitais. Mas boa parte das histórias que a gente conta, os casos ocorreram no período pré-internet, então, no qual o mercado era outro, completamente diferente, e a forma de fazer música, a forma de gravar, a forma de criar era completamente diferente também. E até para completar, como não há obrigatoriedade de registro da obra musical para sua proteção, o que vale é a Exatamente. publicação. Então, Exatamente isso. colocá-la ao público é o que tem valor legal da obra. Exatamente, essa é uma característica do direito de autor, né, que difere da propriedade industrial, por exemplo, né, é muito característica do direito autoral, essa questão do registro facultativo, né, então sempre vai haver uma incerteza com relação, não existe um cadastro definitivo sobre se a obra A, B ou C, se ela está cadastrada e qual foi a data do cadastro, né, é muito difícil essa configuração. Rodrigo, você quer completar com mais alguma coisa agora? Eliane, é uma honra estar aqui, você moderando, você que é uma grande advogada autoralista aí com experiência há tanto tempo, é uma alegria aqui tê-la moderando esta mesa e saudar aqui meu querido amigo e parceiro de livro, Juca Novaes, cumprimentar aqui a todos os colegas autoralistas que participam aqui do webinar da BDA. Veja, essa questão da prova da anterioridade é muito interessante. Tive um caso recente agora como advogado, posso comentar, porque o processo é público e já terminou. Transitou em julgado, graças a Deus, mas eu passei maus bocados, com muito receio de sofrer meu cliente uma condenação injusta. Meu cliente é um grande artista daqui da Bahia, compositor Tatal, grandes sucessos da Xé Music, foi cantor da banda Araqueto durante muito tempo. Ele sofreu uma acusação de plágio, e geralmente é um fato curioso, né? Geralmente, sempre as músicas que são acusadas de serem plágio são músicas de sucesso. Eu nunca vi uma música do lado B, aquela música que não fez sucesso, ser acusada de plágio. Geralmente é música que faz sucesso e é acusada de plágio, né? Então, houve uma perícia nesse processo, e a perícia disse que era plágio. E a perícia era uma musicista. E eu perguntei para ela, olha, você fez a perícia num arquivo digital de um pendrive que dá uma data posterior ao lançamento do clipe desta música do meu cliente na internet. Foi uma música que ganhou o carnaval aqui de Salvador, foi eleita a música do carnaval e foi gravada pela banda Psirico. Aí, quando eu fiz essa pergunta, esse quesito, ela disse, olha, eu não sou técnica em informática, e eu fiz a prova com base nas duas obras. Eu falei, então, quem disse que então, não serve a perícia? Porque quem disse que não foi o autor que plagiou a música do meu cliente? Tinha algumas semelhanças melódicas, mas não era nada, digamos assim, questionável. Pois bem, ele disse que havia 2 links no YouTube, só que esses links nunca funcionaram desde o início do processo, já estavam excluídos e eram restritos, ou seja, aquela modalidade restrito que ninguém pode ter acesso, só se você envia o link para a pessoa, ou seja, não havia prova de anterioridade, e esse foi o fundamento da sentença. E o Tribunal de Minas, à unanimidade, confirmou essa questão. Mas é um constrangimento muito grande. Esse processo demorou praticamente 10 anos para ser julgado. E fato pitoresco, eu não vou mencionar o nome do colega aqui, mas o fato pitoresco é que o advogado da parte autora plagiou na petição inicial um artigo de internet e o meu livro sobre direitos morais do autor. E eu disse isso na contestação, que aquele parágrafo era um plágio do meu livro, ele nada disse na réplica, e eu enviei um e-mail para o colega dizendo, ou você se retrata nos autos, ou quem vai lhe processar sou eu. E aí ele se retratou de maneira muito, digamos assim, escorregadia, dizendo que esqueceu, foram tantas obras, mas você via que a petição inicial era um copia e cola de várias coisas, mas eu tive o receio mesmo de que meu cliente fosse condenado, porque quando a perícia veio, a juíza começou a indeferir os meus pedidos e eu achei que haveria uma condenação, o que demonstra que é sempre muito arriscado você ser processado por uma causa dessas, porque ainda que você vença, seu nome é exposto de alguma maneira
E, infelizmente, eu queria falar aqui um pouquinho, Eliane, da postura da imprensa, inclusive, às vezes, nisso. Eu cito um caso no livro, que é um caso que eu já citava no meu livro sobre os direitos morais do autor, que a primeira edição foi em 2007. Eu citava esse caso com um cara daqui da Bahia que disse que o Skank havia plagiado mais de 10 músicas, aqueles grandes sucessos da banda Skank, e o processo demorou aproximadamente 23 anos para ser concluído. E eu termino o parágrafo deste artigo, deste caso aqui que a gente conta. Quem tem um livro, né, a gente conta esse caso do Skank, e eu digo, olha, a banda terminou primeiro que o processo, né? A banda foi extinta primeiro que o processo, e o autor pede assistência judiciária, pediu assistência judiciária gratuita, não vai ter como pagar, e a banda teve muitos gastos com isso, inclusive Delbrando Pontes, nosso querido amigo autoralista, também defendeu os mineiros acusados injustamente. Só que isso saiu uma matéria de capa na Folha de São Paulo na época, em que dizia assim, poeta baiano acusa o Skank de plágio. Pronto, matéria de uma capa. Agora, aí, e o Chico Amaral, que era o saxofonista do Skank e poeta letrista, um grande letrista, ele fez uma carta como direito de resposta para a Folha na época, a gente cita essa carta na íntegra, e ele diz, olha, poeta que nunca lançou um livro de poesia, que poeta é esse que não tem livro de poesia? E agora esse caso estatal foi um mineiro acusando um baiano, né? Minas com Bahia, né? Tá uma coisa interessante. E a perícia que foi feita por um incidente de falsidade arguído pelo nosso amigo Idelbrando Pontes, a perícia comprovou que o selo de autenticação era falso. Aquele modelo de selo não havia na época. Portanto, foi um documento antedatado. Acredito eu que o advogado do autor acreditou na história de seu cliente. E aí vem a primeira questão. Era um advogado, já falecido, era um advogado muito, muito conceituado aqui da Bahia, mas não era da área de direito autoral. Então, acredito eu, na história do seu cliente, e o advogado é o primeiro juiz de uma causa, né? Para você aceitar ou não uma causa. E depois a perícia aprovou, e o processo ficou parado durante anos, porque o autor faleceu, o advogado do autor faleceu, e depois vem o espólio, né, vem os sucessores pedindo para continuar com o processo. E uma coisa absurda, mesmo depois desse incidente, mesmo depois dessa perícia aprovando isso, o processo demorou ainda mais 15 anos até finalmente transitar em julgado. E eu tive, inclusive, com os mineiros do Skank, o Delbrando Pontes me convidou à época, inclusive o meu próprio livro sobre os direitos morais do autor foi juntado à página em que eu falava do caso. Então veja que isso trouxe. O próprio Chico Amaral, eu entrei em contato com ele agora para a publicação do livro sobre Você Disse que Meu Samba é... E ele traz um depoimento que não tem nem na Folha de São Paulo, nem em lugar nenhum, só no livro, onde ele diz que o primeiro compositor e amigo artista que ligou para ele em solidariedade foi Nando Reis, dizendo, em solidariedade, dizendo, olha, acredito em você, eu sei que isso aí é uma trapaça, estou do seu lado, né? Então, eu cito isso também, e o próprio Chico Amaral, a gente enviou um livro para ele, ele também mandou um retorno para a gente, relembrando o caso, e é um caso kafkaniano, é uma coisa assim absurda, e tem esses absurdos. Por isso que a gente teve, Eliane, muito cuidado no livro em dizer logo, primeiro que o título é um trecho de uma música de Chico Buarque, a gente já diz logo no início, para a gente não ser acusado de plagiário. É um trecho de uma música de Chico, né? E a gente, não é porque o caso está aqui que o autor plagiou, é bom que fique claro isso. Ah, tem Tom Jobim aqui, tem Dorival Caymmi, tem Alceu Valença, não é pelo fato do caso estar aqui que esse artista ou esse autor tenha plagiado, até porque a maioria dos casos foram de falsa acusação de plágio. A maioria, eu não parei para contar, para fazer essa estatística, mas tem muitos casos que não chegaram a virar processo, tem casos que houve ação judicial e a parte autora perdeu, o acionante perdeu, e houve caso em que houve plágio safado mesmo, plágio indiscutível, e a gente diz e mostra o número do processo e tudo para quem quiser pesquisar. E hoje, com os processos digitais, a gente tem um acervo muito rico, né, para pesquisar casos de plágio, até a questão da gente saber fazer os quesitos certos, né? Mas essa questão que vocês estavam conversando, da anterioridade, isso é muito importante,
porque eu não acredito em psicografia, né, em parapsicologia, de eu ter roubado a música da sua mente, salvo naquele filme, né, do que as mulheres gostam, com Mel Gibson, né, que cai um raio na banheira e ele adivinha o pensamento das pessoas da agência de publicidade e rouba toda uma campanha publicitária da Nike, mas isso é uma ficção, né? Não existe esse poder. Portanto, a obra nem precisa ser publicada, basta ser exteriorizada, né? O registro é facultativo, mas se eu tenho as provas das letras feitas de próprio punho, não preciso ter mostrado para ninguém, né? Inclusive, aqui na Bahia saiu uma notícia agora, Eliane, eu até estava dando aula hoje de manhã na faculdade para minha turma de direito autoral. Voltou o escritório de direitos autorais ligados à Biblioteca Nacional. Havia uma representação aqui na Biblioteca Central e ficou muitos anos desativado e agora voltaram. E aí alardearam isso como se fosse uma coisa, olha que coisa importantíssima, os direitos autorais agora estão salvos. Foi uma coisa tão exagerada que eu falei, gente, primeiro que o fato de não ter a representação aqui, eu sou a favor de ter uma representação, mas quando não tinha, você poderia enviar para a Biblioteca Nacional pelo correio, né? O que eu falei à época com a ministra Ana de Holanda, Juca, foi a questão do registro à Biblioteca Nacional, e eu acho até a gente, como a BDA, poderia suscitar novamente isso. Como a Eliane bem disse, a parte mais importante de uma música, no quesito de verificação ou não de plágio, é a questão da parte melódica. A música tem 3 elementos, o ritmo, a harmonia e melodia. Melodia é o que a gente assovia, né, sendo assim bem didático. Portanto, existem progressões harmônicas que são progressões padrões, estándares, que não tem proteção autoral. Mas a melodia tem, só que os autores não sabem escrever partitura. 98% dos compositores. Então, eles vão lá na biblioteca, iam aqui na Bahia, na Biblioteca Central, faziam o registro da letra, porque a Biblioteca Nacional não aceita um arquivo digital. E a gente sabe hoje, com a tecnologia do blockchain, com tanta evolução, a tecnologia tem que ajudar os autores. Então, de nada serve você ter uma letra registrada, porque eu posso pegar essa letra, mudar e pegar a melodia, surrupiar. Né? Então, a Biblioteca Nacional deveria já ter esse esquema, essa possibilidade do autor registrar sua melodia como em arquivo digital. Eu acho porque custa caro você pedir para um maestro, para alguém escrever, transcrever aquilo para o pentagrama, para aceitar somente aquilo. Então, fica aqui essa dica. Mas aí um aluno perguntou, olha, você viu que coisa boa essa notícia, professor? Eu falei assim, olha, era melhor que as prefeituras do interior da Bahia pagassem direitos autorais, seria muito melhor do que essa notícia da biblioteca, até porque o registro é facultativo, e eu fui explicando que isso mais fizeram isso como uma notícia, como se isso fosse uma revolução do direito autoral na Bahia, o que não é coisíssima alguma. Eu queria também fazer uma indagação a vocês. Queria que vocês citassem, quer dizer, fizessem, mencionassem, para não repetir a palavra, mencionassem citações de obras musicais em outras obras musicais. Se isso é muito comum, como dar crédito nessas citações, porque a gente sabe que é possível fazer citações, mas tem que se colocar o crédito do nome do autor da obra citada. Sim. Então, como isso procede na obra musical? Como isso acontece na obra musical? Olha, a gente tem alguns exemplos no livro sobre casos assim. Tem um caso muito emblemático sobre isso, porque normalmente quando se utiliza um trecho de uma obra de outro compositor, inclusive para homenagear esse compositor, como ocorre muitas vezes, não se dá o cuidado de identificar essa autoria prévia, né? Muitas vezes isso não é nenhuma atribuição objetivamente do artista, né? Principalmente nos tempos em que o meio fonográfico, as produções fonográficas eram plenamente de responsabilidade das gravadoras, né? Tinha o encarte com todos os nomes e todos que tocaram, o nome das editoras, e ali era a oportunidade para promover o crédito à autoria. Então, tem um caso especial, que é um caso que envolveu o letrista e escritor Nelson Motta, numa parceria dele com o Lulu Santos. Talvez a música mais bem sucedida dos dois, da parceria dos dois, que é a música Como uma Onda. Então, teve uma história muito curiosa com relação a essa obra musical.
Um jornalista da Folha de São Paulo, no meio dos anos 80, fez uma crítica muito severa ao disco do Lulu Santos, onde figurava essa música. Foi o segundo disco do Lulu Santos. E ele, no afã de criticar o Nelson Motta e criticar as letras, ele genericamente mencionou que as letras eram banais, muito fracas, e citou especificamente um verso que ele identificou como assim a imagem da banalidade, que é o verso: a vida vem em ondas como o mar. E aí ele diz nessa crítica, né, olha, esse é um exemplo da fragilidade, da pobreza poética das letras do Nelson Motta. No dia seguinte, e eu sou um leitor da Folha de São Paulo há muitos anos, naquela época, inclusive, eu já era leitor da Folha de São Paulo. No dia seguinte, uma carta do Nelson Motta na seção de leitores da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: queria agradecer ao crítico fulano de tal pela análise que fez do disco de Lulu Santos e das minhas letras, e quero dizer que eu me sinto honrado porque o único verso que ele realmente criticou como banal é um verso do Vinícius de Moraes, e é o único verso que não é meu da letra, porque eu quis prestar uma homenagem, porque esse é um verso do dia da criação do Vinícius de Moraes, né? Porque hoje é sábado, a vida vem em ondas como o mar. E esse crítico, ele criticou exatamente esse verso, que estava ali. Claro que não havia identificação, no encarte não tinha qualquer referência à titularidade do Vinícius naquele verso, o que deveria ter sido feito, né? Então, essa é uma questão que envolve aí essa caráter informal das canções populares e das produções fonográficas, né? Tem um exemplo claríssimo disso, que é o exemplo do Fagner, né, com relação ao poema da Cecília Meirelles, que aconteceu uma coisa, ele pegou um poema da Cecília e alterou alguns versos, só que não deu o devido crédito, e aí a família da Cecília Meirelles entrou com uma ação e ele foi condenado. Essa música é uma das mais belas do Fagner, inclusive, que é o Canteiros, que durante muitos anos você não conseguia ouvir essa música porque ela tinha sido retirada de mercado. E tem um outro caso também bastante simbólico dessa questão de utilização de obras alheias. A gente estava comentando aqui, nós três, antes de iniciar aqui o webinar, eu estava lembrando de uma música do Caetano Veloso, em que ele faz uma citação de uma letra de uma música do Dorival Caymmi, uma parte muito grande da letra, só que ele canta isso numa outra melodia, de uma forma belíssima. Enriqueceu assim a obra do Caymmi com aquela gravação. Só que não há ali nenhum crédito, né, dizendo, isso aqui, o trecho da música tal de autoria do Dorival Caymmi, né? Então, é a questão que eu estou dizendo com relação à omissão do crédito, né? Muito embora, como estava comentando com vocês, que pela grandeza artística do Caetano Veloso, pelo conhecimento generalizado da obra do Dorival Caymmi, todo mundo entendeu que aquilo era uma homenagem, não teve ação judicial, não teve acusação, não teve nada. Todo mundo entendeu que aquilo era uma metalinguagem, né? uma utilização de uma obra de terceiro num outro ambiente, mas de uma forma criativa e até homenageando aquele criador original. Mas há um outro exemplo que envolve o próprio Caetano Veloso, que é da famosa canção Sampa, que ele fez para a cidade de São Paulo, né? E o livro até revela que essa obra foi criada por encomenda da TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes queria fazer um especial sobre São Paulo e pediu para o Caetano dar um depoimento. E o Caetano, ao invés de gravar, falar, ele resolveu fazer uma música. E ficou essa preciosidade que é o Sampa. E ali tem muitas referências de várias coisas de São Paulo, da Rita Lee ao concretismo. E ali ele quis fazer uma homenagem àquele que é talvez o mais paulistano, ao lado do Adoniran Barbosa, dos compositores, que é o Paulo Vanzolini. O Paulo Vanzolini, talvez a mais famosa música do Paulo Vanzolini é o Ronda, que termina com a seguinte frase: cena de sangue num bar da Avenida São João. Pois o Caetano usou essa mesma melodia e a mesma referência geográfica para escrever: e só quando cruza Ipiranga e Avenida São João.
todo mundo entendeu ali que era uma homenagem, né? Só que o Paulo Vanzolini, que eu conheci pessoalmente, até trabalhei com ele durante o período, ele ficou muito contrariado, exatamente porque não tinha havido assim um contato prévio com ele, a gravadora não entrou em contato, o Caetano não entrou em contato. Eu imagino que isso tenha sido assim, o artista criou aquela obra-prima e a produção e a parte burocrática e tudo mais, autorizações são da gravadora, né? E aquilo, é claro que ninguém acusa, jamais acusou ou acusará o Caetano de plágio, notoriamente é uma homenagem, só que causou esse desconforto no Paulo Vanzolini, né? E são alguns exemplos, portanto, que mostram assim como podem ser, como são utilizados elementos de obras musicais precedentes, né, de uma forma artística, criativa, bela, né, mas que aí existe a questão do crédito, né? É claro que deve ser creditado ao autor daquela obra original o crédito pela parte que ele criou, que foi incorporado pela outra obra. Viu, Eliane? O direito autoral é fácil, difícil é citar e cantar afinadíssimo como meu parceiro Juca. Isso é difícil, viu? Se dar um exemplo e ainda cantar afinadíssimo, coisa boa. É interessante porque livro existem as aspas, né? Eu vi uma professora aqui de direito administrativo que ela falando para os alunos para não plagiarem. Ela usou uma frase tão bonita, a professora Alice Bode disse assim: venerem as aspas, venerem as aspas. Ela disse assim, ou seja, a aspa é algo importante, às vezes um esquecimento de uma aspa pode trazer para o sujeito que está fichando um livro um problema grande, né? Porque no plágio na área acadêmica também existe a chamada falsa paráfrase, né? Ou seja, você pega igualzinho um texto de uma pessoa, mas não bota aspas. Então, parece que é uma paráfrase, porque parece que você está dizendo a ideia do autor com suas próprias palavras, mas é uma citação direta, ipsis literis, que precisa dar aspas. Então, às vezes, tem essa desonestidade intelectual, mas às vezes já vi gente acusando, isso foi minha secretária que errou, quer dizer, transferindo a culpa para a secretária que digitou. Tem de tudo na área acadêmica, né? Mas não tem aspas, mas, por exemplo, tem uma música do Olodum, né, de autoria do grande compositor baiano aqui chamado Jal, né, Jal Peri, que é Canto do Pescador, né? E ele fala sobre o pescador em ritmo de samba reggae, né? E essas canções praeiras, quem fez canção praeira como Dorival Caymmi, que foi o mestre nisso, então ele cita Dorival Caymmi, ele fala, como dizia Caymmi, e aí ele insere na música dele, trecho da música de Caymmi falando, né, minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar, meu bem-querer. E é curioso que muita gente da Bahia aprendeu essa música através de Jalperi do Olodum, às vezes até antes de conhecer a obra do próprio Dorival Caymmi. Olha que interessante. Então, eu até chequei na época no cadastro do ECAD-NET se ele entra como coautor. Não entra como coautor, é apenas o Jalperi, ele não entra o Dorival Caymmi, ou seja, não houve, portanto, essa autorização, mas é um direito de citação, poderia ser, né? Agora, muitas vezes, e a gente teve esse cuidado no livro também, de não tomar partido e dizer, olha, o Fagner agiu com má fé, porque ele dizia à época que era para constar no encarte, mas que a gravadora, para economia de gasto, não colocou encarte. Então, poxa, nós não podemos entrar na verdade quem está com a razão, então a gente sempre partiu do pressuposto de que as pessoas, do princípio da presunção de inocência. Nosso livro traz isso, né? Então, até mesmo casos em que houve condenação, e aí tem um caso que houve uma condenação de Roberto Carlos e Erasmo, né, na música O Careta, e essa música, inclusive, está fora do streaming, o rei nunca aceitou isso, inclusive tem um parecer do Antônio Chaves para Roberto Carlos dizendo que não era plágio, o próprio nosso querido colega Costa Neto foi o advogado na época, então veja, eles estão até hoje convencidos de que não houve plágio. Então, mesmo com o trânsito em julgado, a gente não teve aquela coisa de dizer, o Roberto, o rei, plagiador, nada disso. A gente disse que houve uma condenação, mas existem condenações erradas na justiça.
A gente também não disse se a condenação foi errada ou certa, e nem a gente fica dizendo no livro se houve plágio ou não o tempo todo, porque isso seria desmerecer da inteligência do próprio... Até porque existem muitos casos que a gente conta que o processo ainda está muito verde, que ainda não houve prova pericial, que ainda não houve... São processos que, inclusive, nas próximas edições, a gente vai ter que atualizar algumas coisas, porque já houve novidades em alguns processos que a gente conta aqui. Mas esse direito de citação é muito... Porque também tem a citação e tem a autocitação também, né? O que na academia vem falando-se de autoplágio, o que, a meu ver, não existe autoplágio. A professora Silmara tem um artigo dela muito preciso sobre isso. O que existe, na verdade, é violação contratual, ou violação de edital na área acadêmica. Então, por exemplo, eu tenho um livro sobre direitos morais do autor. Se esse livro está editado sob um contrato de edição, eu não posso pegar a íntegra desse livro e publicar numa outra editora. Não que isso seja um autoplágio, mas eu estou ferindo um direito de exclusividade de uma editora. A mesma coisa, se há um concurso público para professor titular, que você tem que defender uma tese original, se você pega uma tese que já existia sua e acrescenta algumas coisas, essa tese não é original. Na verdade, você pode até ser o mesmo tema, mas não pode ser a mesma tese, né? Então, mas não existe o autoplágio, existe assim, é uma violação do edital que exigiu uma tese original. Mas não há aspas em música. E não há mais encarte, porque não há mais discos, como o próprio Juca falou. E aí, como é que fica isso? Então, hoje é complicado, né? Talvez essa estratégia do Jalperi foi interessante. Ele diz, como dizia Caymmi, e aí você está mesmo não deixando dúvida que isso não é seu, porque não tem aspas na música, né? Mas é um tema maravilhoso, de fato. Eu gostaria de fazer uma provocação aí para vocês sobre a música Cálice. Se vocês chegaram a ouvir, se realmente existe a possibilidade de ser um plágio a música da francesa, né? Uma autora francesa, né? Olha, para responder essa pergunta, eu vou até mostrar de novo a capa do nosso livro aqui, e arrematando o que o Rodrigo falou, né, porque a gente teve o cuidado, veja que a capa mostra vários dedos acusadores contra o passarinho compositor dentro da gaiola, né? E o cuidado de colocar histórias de plágio ou não na música popular brasileira. Então, eu acho que, para a gente opinar sobre um caso que ainda não foi apreciado, existe até casos rumorosos, aí, como o caso da Adele e do Toninho Gerais, né, que é muito curiosa a maneira como a imprensa trata de casos judiciais, né? Porque até agora não houve perícia nos autos, só que cada uma das partes juntou o laudo contratado, portanto, sobre a visão de quem contratou, né? E a cada laudo que era juntado aos autos, vinha a manchete, reconhecido o plágio, ou reconhecido que não é plágio, né? Porque a gente sabe que precisa fazer o exame pericial, precisa ver a análise do juiz, o juiz não está distrito a colher o laudo pericial, né? Tem um caso no livro, por exemplo, do Nelson Ned, que ele plagiou os artistas do famoso grupo espanhol Gypsy Kings. Na verdade, ele foi plagiado, né? Na verdade, ele plagiou, não, ele foi plagiado, né? Ele foi plagiado. Pera um pouquinho, deixa eu corrigir, esse processo é meu. Esse processo é seu? O Gypsy King, que plagiou, se apropriou da música dele. Exatamente. Só fez uma versão espanhola, se apropriou da música inteirinha. Exatamente. E ele foi citado, e o Gypsy King foi citado no Olímpia. Nós fizemos a citação dentro do Olímpia, quando eles vieram fazer um show aqui no Brasil. Olha só, Rodrigo, quando vamos fazer a segunda edição desse primeiro volume, temos que constar essa informação. Curioso, né? A gente cita o link da live. Né? É verdade. Mas tem uma questão nesse caso, que é no acórdão, o desembargador ele diz o seguinte, que não precisaria nem fazer perícia para entender que aquilo é uma cópia, né? Então, veja como essa questão da análise pericial, né, no caso de plágio musical. Mas estou dizendo isso aí exatamente para dizer, no meu entender, como músico, eu acho que há uma semelhança inegável
né? Agora, eu não sei aí, por exemplo, as questões com relação ao conhecimento prévio, né? Como eu mencionei na manifestação anterior, é muito difícil hoje você dizer que você não conhece, né? Porque está tudo no Spotify, no Deezer. Então, o que eu acho é que realmente a semelhança é muito grande, né? Agora, quem pode dizer se é plágio ou não é o judiciário depois de um processo, depois de perícia, princípio do contraditório, ampla defesa, né? Mas, na minha opinião, é realmente uma semelhança perturbadora, eu diria. Eu até gostaria também de completar num caso que eu tive, que foi usado um pequeno trecho, mas um pequeno trecho que era o refrão da música, num comercial da Unilever. E o que fez o juiz sair convencido, mesmo que eles citassem que entrava nas exceções do direito do autor, que era um pequeno trecho, que não estava prejudicando a obra, todas aquelas histórias, mas como houve consulta prévia da agência de publicidade junto à editora de música, e foi colocado o valor ali que eles consideraram muito elevado, eles acabaram utilizando um trecho da música com um pouco de alteração para simular ali que não estava sendo usada a música, e isso realmente convenceu o juiz de que ali era um plágio e era um trecho da obra musical, mesmo que fosse um trecho, era o refrão e tocava também no final da publicidade como fundo musical. Então, aí tem toda aquela história, não, mas não tem lucro, não é lucro indireto, e todos responderam solidariamente, a agência de publicidade, a empresa Unilever que foi beneficiada e também a produtora que fez o jingle. Então, é muito importante também ter ali uma comprovação de que houve uma consulta, que se tentou até fazer um acordo, porque antes de entrar com o processo tentamos fazer um acordo e não houve possibilidade de acordo, né? Então, acho que isso tudo realmente é relevante para uma decisão de um julgamento de plágio. Sem dúvida. Tem mais algum caso relevante que vocês gostariam de comentar? Tem um caso, sim, que eu queria que a gente debatesse rapidamente, que é um caso que envolve, se um trecho, deixa eu ver se é Cuida de Mim, é o caso da música Mozão, que tem a seguinte frase: vamos fazer assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Então, é uma música que fez muito sucesso, né? O Lucas Luco é o autor dessa música, e essa frase foi acusada de ser plágio, e houve a discussão sobre se isso seria ou não protegido pelo direito de autor, porque seria, e o Tribunal de Justiça daí, a sentença de primeiro grau diz que isso não tinha originalidade. Vamos fazer assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Só que ele diz que não tinha originalidade, mas também não provou que isso já havia em outros lugares, né? Então aí já não é mais uma questão de plágio, a questão fulcral aí é saber se aquele trecho tem originalidade capaz de ser protegido enquanto obra intelectual. Que a gente sabe que a originalidade é um dos requisitos, porque existem expressões que não têm proteção. Por exemplo, tem uma música famosa aqui, do saudoso Riachão, né, que fala cada macaco no seu galho, xoxuá, né? Cada macaco no seu galho é uma expressão. Se eu fizer um aldó, cada macaco no seu galho, eu não vou estar violando direitos autorais de Riachão, porque isso é uma expressão que ele inseriu num samba, que foi até gravado, inclusive, no Tropicália 2, por Caetano e Gil. Então, a primeira discussão, e aí a sentença de primeiro grau disse que não havia proteção, que se for partir desse pressuposto, também existem, claro que tem títulos que não têm proteção autoral, porque são Eu Te Amo, é um título que não tem proteção autoral, devem ter dezenas de músicas cadastradas na CAT com esse mesmo nome, mas o próprio título pode ser plagiado também, se tiver uma originalidade. Então, a gente tem que partir do pressuposto antes de saber se aquela música tem proteção ou não. E aí eu conto, não sei se eu contei esse caso, eu acho que não no livro, mas porque ainda está sob, ainda não terminou aqui na Bahia, uma música que tem um pagode daqui que eu advogo, que foi plagiado. E a letra é uma letra ofensiva, digamos assim, tem uma palavra meio que de baixo calão. E a juíza, a mulher, na audiência, falou para o meu cliente: olha que música feia o senhor fez, viu? E meu cliente saiu da audiência assim aterrorizado, dizendo: perdemos, né, doutor? Eu falei: olha, ela como mulher tem todo o direito de dizer que a música é feia.
mas ela, como juíza, não tem direito de dizer que não vai dizer que houve plágio porque a música é feia e ela não gosta. A meritíssima não pode se imiscuir no mérito de uma obra. Ela não é crítica de arte, ela é magistrada. Se ela quiser ser crítica de arte, ela pode escrever um livro e dizer que a música é feia, que não tem, né? Mas o direito autoral protege obras medíocres e protege obras geniais. O sol brilha para todos. Então precisa ter um mínimo de originalidade. E aí o Tribunal de Justiça daí de São Paulo reformou essa sentença de primeiro grau e disse que essa frase tinha proteção. Essa frase que eu falo da música do Lucas Luco, vamos fazer assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Então veja que para resolver essa questão não foi necessário, digamos assim, discussão sobre o que é ou não é plágio, e sim sobre o que é ou não protegido como obra intelectual. A gente já parte para um outro caminho de discussão. Que aí é uma questão também muito subjetiva, né? Essa questão, se isso aqui é uma frase banal ou se é uma frase que é original, né? Que, como você bem mencionou aí o caso do Riachão, por exemplo, que é uma expressão conhecida, mas tem muitas músicas extremamente populares com algumas expressões que podem parecer banais, mas que têm uma criatividade, uma originalidade e mereceriam ser protegidas. Então é uma questão muito subjetiva, né, na minha opinião, de ser o juiz de dizer se a frase tal tem originalidade ou não. Com certeza, tem essa subjetividade, não deixa de ter uma certa subjetividade, porque também se você partir do pressuposto de que as obras precisam ser muito originais, você não vai ter mais proteção alguma, porque muitos pagodes aqui são muito semelhantes um com o outro, muita música sertaneja se parece muito uma com a outra, então daí porque essa questão de originalidade, mas isso é o plano estético, o plano artístico, o plano autoral. Se tiver um mínimo de originalidade, haverá uma proteção, sob pena de a gente dizer, não existe, né? Tem gente que diz que nada é protegido porque você sempre bebeu de uma fonte, vaidade das vaidades, já até gente citando Eclesiastes, do livro da Bíblia, para dizer que não existe proteção autoral porque tudo é vaidade, porque tudo já foi feito. Né? Então, se for partir desse pressuposto, não existe, né, autoria, não existe originalidade, porque na verdade, tudo já foi dito mesmo, né? Tudo já foi dito, só que a gente rediz aquilo. É uma frase que eu acho linda, né, do poeta Manuel de Barros. Ele diz assim: repetir, até ficar diferente. Imagine, eu dou 2 aulas de direito civil, eu digo uma aula de 8h50 às 10h40, depois dou outra aula sobre o mesmo tema. Não é igual a aula, é o mesmo tema, mas a turma é diferente, então você tenta não se repetir, mas é o mesmo tema. Então essa que é a grande luta do direito do autor, né? Dizer as mesmas coisas que ele já disse antes. Toda música de amor é de amor que não dá certo. Geralmente as músicas de amor que fazem mais sucesso são as de amores que não dão certo, estatisticamente falando, né? As de amor que dão certo. Então toda música de amor diz que, meu amor, você foi embora, volte, só que cada um diz de um jeito. E é isso. Bom, eu acho que encerramos por aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta aqui no chat. O pessoal já dizendo que está muito ansioso para ter acesso ao livro. Livro, um sucesso. Será um sucesso, já é um sucesso. Querida Ivana Crivelli fez uma pergunta aqui. Poderiam comentar os critérios? Esses critérios, o próprio Costa Neto aqui na abertura, né, na apresentação, no prefácio do livro, ele diz assim: o grau de originalidade da obra supostamente plagiada. Então, olha que isso, né? A anterioridade de sua criação e publicação em relação à obra supostamente plagiária, o conhecimento efetivo, ou ao menos o grau de possibilidade de o autor supostamente plagiário ter tido conhecimento da obra usurpada anteriormente à criação da sua obra, as vantagens econômicas ou de prestígio intelectual ou artístico que o plagiário estaria obtendo com a usurpação, e o grau de identidade ou semelhança em relação aos elementos criativos originais entre as duas obras. Ele cita, inclusive, um livro, né, do Edman Aires de Abreu, um livro que também sobre plágio na música, da década de 60. Esse livro foi publicado, esgotado pela editora RT. Então, veja que são vários requisitos, e claro que não existe uma lei
né? A gente critica a questão do mito dos 8 compassos que existia. Sim. Eu vejo até hoje maestro falando isso. Não, até 8 compassos, isso não é plágio, tem que ser mais do que isso. Nunca teve em lugar nenhum isso. Eu já vi maestro colocando isso em laudo de assistente técnico. Não existe isso, né? Então, agora, é claro que isso existe uma certa subjetividade. Então, é o contexto. Não é uma coisa matemática. Você vai ter que, por exemplo, esse contexto aí de pedir um orçamento antes e depois fazer algo diferente, isso serviu como um elemento fático importantíssimo para a decisão do juiz, né? Agora, tem várias outras questões abertas, Eliane, Ivana, né? Outras questões, como, por exemplo, se há necessidade de dolo ou culpa, ou basta culpa. A gente suscitou em Salvador aqui na discussão isso, e o compositor de Mano Góes falou assim, olha, para ter pênalti no futebol não precisa ter culpa. Se for bola na mão, o cara... mas não foi intencional, é pênalti. Então, talvez, para o ponto de vista do direito penal, talvez o dolo seja algo mais razoável para se punir quando essa intenção, e não a mera culpa, mas para o direito civil, para o âmbito civil de uma indenização, não há necessariamente essa necessidade de ter um dolo indiscutível, né? Exato. Mas tem vários outros temas que a gente poderia, numa outra oportunidade, debater, né? Tá ótimo, agradeço muito esse bate-papo gostoso, informal, de causos, de plágio, muito gostoso de ouvir. Obrigada, vocês dois são advogados brilhantes, com muita experiência na área também, e grandes músicos também, que eu sei, que eu vi já o Rodrigo tocando também, além do Juca, que eu sempre participo, né, sempre vou aos shows dele quando posso, e já vi você também tocando, Rodrigo. Parabéns, e obrigada por essa palestra tão gostosa. Obrigado. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Eliane. E na próxima espero contar com vocês novamente. Obrigado. Abraços a todos. Muito obrigado.